Boa noite. Tudo bem, gente? Alguns já me conhecem, né? Poucos. Na verdade, eu sou trabalhadora da casa, já fazendo aqui as contas, há 8 anos. E eu gosto muito e normalmente as atividades que eu estou vinculadas é a atividade do que eu mais gosto de fazer, que é ensinar. Então, eu estou vinculada aos diversos ciclos da Universidade Livre do Espírito. Mas hoje recebi o convite para estar com vocês e espero que no transcorrer desses 50 minutos que nós estaremos juntos, nós possamos refletir um pouco sobre o tema que nós vamos tentar fazer com que vocês pensem um pouco. Antes de efetivamente falar, a Célia já falou, não foi? Sobre o que nós vamos conversar. Mas eu gostaria, hoje, enquanto eu pensava e refletia um pouco sobre o tema que tem o título de Harmonizando a Vida, subjetivo esse tema, vocês não acham? Harmonizando a Vida. Nós poderíamos caminhar por diversas trajetórias. Mas aí pensava, vamos pensar no Harmonizando a Vida a partir de uma parábola. A partir dela, nós vamos começar a refletir. Conta a parábola que um camponês, certo dia, saiu para uma floresta próxima de onde ele residia, porque tinha interesse de adquirir para sua casa um pássaro. E aí foi a esta floresta buscando por um pássaro. Quando lá chegou, encontrou caído do ninho uma pequena ave, machucada. A ave em questão era uma águia. Ele levou a águia para casa, cuidou da águia e, como ele tinha criação de galinhas, ele criou esta águia junto com as galinhas. E claro que por conviver com as galinhas, efetivamente a águia passou a agir, interagir e socializar com as suas companheiras galinhas. Findos 5 anos que ele tinha esta ave, esta águia, chega para visitá-lo um naturalista. E, quando convidado a ir para a parte de fora da casa, ele vê, junto às galinhas, uma ave diferente. Aí disse para o camponês, esta ave não é uma galinha, esta ave é uma águia. Aí o camponês disse para ele, é verdade, ela era uma águia, mas agora ela é uma galinha. Aí o naturalista disse, de forma alguma, ela é a ave rainha, a águia. O camponês disse, não, trata-se de uma galinha. E ficaram naquela constante discussão, até que o naturalista disse, vou provar que se trata de uma águia. Pegou a águia, colocou na mão e disse para ela, águia, você é a rainha dos céus, voe. A águia olhou para baixo, viu suas companheiras galinhas no terreiro comendo milho, pulou e foi comer o milho também. O naturalista aí disse, não pode. O camponês disse, eu lhe disse. Ela foi águia, mas agora ela é galinha. O naturalista disse, não me conformo com isso. Amanhã pela manhã, nós vamos fazer um novo teste. No outro dia, logo de imediato pela manhã,
Ele pegou novamente a águia, colocou desta vez no ombro e disse a ela: Águia, você é a rainha dos céus. Você nasceu para alçar voos muito altos. Voe. A águia aí olha para o terreiro, vê lá as galinhas, suas parceiras e companheiras, pula do ombro dele e vai comer milho no terreiro. Ele não se conforma. Não é possível. Esta águia tem que ter o coração de águia. O camponês aí diz a ele: eu lhe avisei. Ela agora é uma galinha. Ele aí disse: não. Farei um último teste. Amanhã, logo pela manhã, faremos o último teste. Se esta águia não virar novamente águia, eu desisto e ela continua galinha. Foram dormir. Logo de manhã cedo, saíram ao raiar do dia, o sol nascendo. E optou por ir para uma montanha. Lá chegando, disse para a águia, colocou ela à sua frente, colocou ela de frente para ele e disse: Águia, você é a rainha dos céus. Você foi criada para voar livremente pelo céu. Ao que a águia olhou tudo, se assustou e na mão dele ficou. Aí o camponês disse para o naturalista: eu lhe disse, trata-se de uma galinha. Ela não tem mais o coração de uma águia. Ele disse: ainda não desisti dela. Novamente, colocou ela à frente dele e percebeu que na sua linha de visão o sol estava se levantando. Ele aí vira ela para o sol e diz: Águia, você é a rainha das aves. Você foi criada para voar nos céus livremente. Olhe para o céu e para o sol, porque este é o seu destino. Ao que ela, sentindo a claridade do sol nos seus olhos, de repente começa a abrir as suas asas. E conta a parábola que ela tinha quase 2 metros de envergadura de asas. Abre as asas, faz o barulho característico das águias e alça voo. Mas alça voo dentro de uma beleza que eles ainda conseguem vê-la à distância, como a se aproximar do sol. Esta parábola da galinha e da águia, eu consegui entender que se trata de todos nós. Espíritos criados por Deus para alçar voos ilimitados, mas que muitas vezes, nas diversas oportunidades que temos, preferimos nos acondicionar a estar na condição de galinhas. Ao invés de voarmos, preferimos caminhar. Ao invés de estar reverenciando os céus, nós estamos nos contentando com o milho que encontramos no chão. Pensei desta forma e disse: puxa, descobri por onde devo refletir com este grupo que estará me aguardando para refletir junto comigo. Porque não se trata aqui de uma aula de ULI, né? Se fosse uma aula de ULI, era muito simples. O tema, o conteúdo, tem plano de aula, faz-se a aula e se toca as pessoas com o conteúdo da aula. Não.
Aqui não se trata disso. Aqui se trata de pessoas que saem do trabalho, que saem dos seus lares e vêm aqui buscar um ponto de harmonização. Um ponto para que possa sentar por alguns minutos e refletir sobre a sua condição de vida. Então, não era para trabalhar com aula. Não era também para trazer um conteúdo qualquer de um capítulo qualquer, porque o tema nos pede reflexão. E preferi falar dessa história da galinha e da águia, porque é uma parábola que nos convida a entender a nossa condição de espíritos imortais. Nós não fomos criados para a dor, nós não fomos criados para o sofrimento. Ao contrário, nós somos criados para alcançarmos a luz, tanto quanto a águia, quanto viu o sol. E para refletirmos um pouco sobre o que seria harmonizando a vida, eu pensei assim, poxa, que tema subjetivo, né? Porque para cada indivíduo que ali esteja, inclusive para mim e para a Célia que está junto de mim, harmonizando a vida, podem ter contextos completamente diferentes, não é? Com significados e com leituras completamente diferentes. Aí pensei, o que é harmonizar? Pensem aí comigo, harmonizar é... Eu vou encolher aqui um pouquinho, viu, Célia? Senão eu vou pisar. O que é harmonizar? Quando nós falamos em harmonizar, aqui no salão mesmo, normalmente, quando nós chegamos na doutrinária de quarta, na doutrinária de sexta, na doutrinária de sábado, na de quinta, normalmente no início dos trabalhos, nós dizemos o quê? Vamos nos harmonizar, não é isso? Então, o que seria harmonizar? Hein, gente? Vocês estão tímidos porque não é Adenauer hoje? Eu nem pareço com ele, nem um pouquinho, não é? Primeiro porque eu tenho cabelos pretos. O dele não é pintado, né? Mas o meu é. Então, o que é harmonizar? É equilibrar. O que mais? Harmonizar é equilibrar, não é? É o melhor termo para harmonizar, equilibrar. Eu acho que é por isso que o centro espírita é a harmonia, que a fundação é lar, a harmonia, né? Então é um local onde as pessoas se preparam para se equilibrar. Se equilibrar para quê? Para a vida, né? E a vida o que é? Existência. Concordam comigo? Vida é sinônimo de existência? É. Então, a proposta deste encontro de hoje é fazer com que nós possamos pensar e refletir quais as formas de equilibrar a nossa existência. E aí, recordo a vocês que a existência aqui, dentro de um sentido bem amplo, porque se nós somos espíritos, nós vivemos interexistências, não é? Neste momento aqui, vocês sentadinhos na cadeira e que eu posso ver, são espíritos encarnados, vivendo a experiência da reencarnação como uma forma de aprendizado. Os demais, que também aqui estão, e que nós não podemos ver com os sentidos físicos, também são espíritos, com a diferença de que estão fora do corpo material. Mas ambos, encarnados e desencarnados, buscando neste salão elementos para que possam equilibrar as suas existências.
E de que forma nós podemos equilibrar as nossas existências? Nós podemos cuidar a partir de 4 possibilidades. Apesar de não ser aula, né, Celinha? A boa professora sempre vem munida de algum elemento. Eu aí pensei, harmonizando a vida tem a ver de cuidar, não é? Não é importante para ter uma vida em harmonia, cuidar. Cuidar de 4 possibilidades. Cuidar do nosso corpo físico, cuidar da nossa condição social, cuidar da nossa condição emocional e cuidar da nossa condição espiritual. 4 elementos para que nós possamos harmonizar. A primeira condição física. Por que vocês conseguiriam entender comigo? E eu fiz a leitura assim. Harmonizando a vida igual a qualidade de vida. Vocês conseguiram fazer essa leitura como eu? Também? Então, se eu falar em harmonizar a vida, eu posso falar em qualidade de vida? E esses 4 pilares aqui são 4 pilares de sustentação para a nossa qualidade de vida ou para a nossa harmonia na vida. Primeiro pilar, cuidar do corpo físico. O que é cuidar do corpo físico, meus queridos? Cuidar da saúde. De que forma? Através de uma boa alimentação, através de atividades físicas, de uma boa respiração. Que mais? Que garante uma harmonia física. Como? Meditação, dormir bem, alimentação, ingerir água, muita, de preferência de 2 litros em diante. O que mais nos garante a harmonia do corpo físico? Exercícios físicos, higiene, bons pensamentos. Vocês já ouviram dizer, e claro que ouviram dizer, que nós somos o que pensamos? A garantia da nossa manutenção física está intimamente relacionada com o que pensamos? E vocês já pararam para pensar no que vocês pensam? No que vocês pensam? E tem uma outra informação interessante que eu darei a vocês. Tudo que nós pensamos, nós transformamos em matéria viva, que nós chamamos de forma-pensamento. Tudo que nós pensamos, a partir do momento que pensamos, ela tem vida. Vida. Que encontrará outra forma, pensamento de um outro indivíduo que pensou como eu. Portanto, no momento em que eu penso, eu naturalmente estabeleço uma relação ou uma inter-relação com uma outra mente que naquele momento está pensando igual a mim. Portanto, ter harmonia neste pilar físico inclui também pensar bem. Outro dia, eu conversava com uma amiga e ela dizia: ô Nil, você está percebendo que atualmente as pessoas ficam mais doentes? Ou seja,
o corpo físico tem padecido muito de enfermidades, eu aí respondi para ela, será que é porque nós corremos todo o tempo em busca do tempo? E já pararam para perceber que o tempo hoje parece que ele está mais curto, não é? Na verdade, não é o tempo que está curto, somos nós que estamos mais ansiosos. E no momento em que nós estamos mais ansiosos, automaticamente nós vamos adoecer o nosso corpo físico. Então, uma boa forma de harmonizar o físico é estabelecer em nós parâmetros de desacelerar, né? Desacelerar um pouco. Nós ficamos o tempo todo correndo atrás do tempo. Eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. E quanto mais nós ficamos preocupados com o tempo, mais rápido ele passa. Acabei de acordar, já é 12 horas. Mas pare para pensar. Quanto de pensamento do horário que nós acordamos até às 12, quanto nós corremos atrás das nossas ansiedades. Então, garantia de harmonia na vida neste pilar físico, além de tudo o que vocês falaram, é também a manutenção dos nossos pensamentos. E hoje, quando a gente consegue perceber que aquilo que nós pensamos é forma viva, construída, fiquem imaginando aí todas as nossas construções diárias. Tudo que nós pensamos vai estabelecer uma conexão com outra forma pensamento similar àquilo que nós emitimos. Então, cabe percebermos a responsabilidade sobre aquilo que nós pensamos, tanto quanto com aquilo que nós nos alimentamos. E na maioria das vezes, nós nos alimentamos mais do que necessitamos, não é? Olha, outro dia eu estava conversando com uma pessoa muito engraçada. Eu estava lanchando na cantina, e todos os dias que eu estou aqui, eu vou na cantina lanchar. E aí chegou uma pessoa conversando comigo e fez assim, eu estava lanchando, ela pediu o lanche, eu disse, menina, você acredita que eu não estou com fome? Se eu acredito. Você acredita se eu lhe disser que eu saí de casa, tomei café, mas o hábito de lanchar aqui no Harmonia, quando eu chego, eu estou aqui lanchando. E estava lanchando uma saltenha e tomando uma Coca-Cola. Tinha tomado café, né? Eu disse, realmente eu acredito. Eu acredito que você está lanchando e você está dizendo que você não teria necessidade. Então, às vezes, nós não necessitamos, né, do alimento, mas o hábito de fazer acaba sendo mais forte do que até o apetite. E o que é o hábito, se não uma construção psíquica? E uma construção que é complexa de nós nos desvincularmos. Observem aí todos os hábitos que vocês têm. Se vocês forem fazer um esforço para modificá-lo, não vai demandar bastante esforço? Começando pela própria reeducação alimentar. Eu passei aí, há uns meses atrás, pelo exercício da reeducação alimentar. E no momento em que a proposta de se fazer a reeducação alimentar, a primeira coisa que eu pensei é o seguinte, eu não vou encarar isso como algo ruim. Não. Porque se tem um objetivo, e este objetivo é uma coisa concreta, é porque é bom, não é ruim. 1.300 calorias. Foi uma coisa boa, né? Foi uma coisa muito boa. Mas a primeira semana, desvincular-se de hábitos não foi uma tarefa simples. Não foi. A pessoa fica inquieta, a pessoa fica ansiosa,
não é? A pessoa fica pensando naquilo que está deixando de usufruir, mas quando o objetivo é maior, a pessoa supera. E depois que transforma o hábito em algo diferenciado, aí deixa de sofrer. Então, harmonizar a vida no pilar físico é buscar qualidade de vida para nós, em termos de corpo físico, não é isso? Porque nós somos um espírito que está vivenciando na matéria, não é? Portanto, tem necessidades naturais que este corpo demanda. Mas tem também um outro pilar que também é muito importante, que é o social, que são todos os relacionamentos que nós estabelecemos, do lar, que é a primeira sociedade, ao nosso ambiente profissional, ao nosso ambiente social, a este ambiente onde nós nos vinculamos porque desejamos estar, a todos os ambientes onde existam duas ou mais pessoas. Viver em harmonia no social é buscar estabelecer o quê, meu povo? Relacionamentos saudáveis. E nós temos, muitas vezes, dificuldades em nos relacionar. Não temos? Temos ou não temos? Sinceramente falando, temos. Harmonizar o nosso pilar social é começar a perceber o outro indivíduo com dificuldades e limitações, tanto quanto nós próprios possuímos. E com qualidades, com potencialidades para o bem, da mesma forma que nós também possuímos. O outro não é melhor nem pior do que eu sou. O outro é apenas o outro, da forma que ele consegue ser. Então, estabelecer harmonia na vida neste pilar social é passar a viver e aceitar os outros indivíduos. Observe a construção de um título tão singelo. Olha a responsabilidade que nós adquirimos ao entender o que quer dizer equilibrar a existência. O outro pilar importantíssimo é o pilar das nossas emoções. E aí é que a coisa complica, não é? Porque nós vivemos numa ciranda, né? Ou numa balança de alegria e tristeza, felicidade e melancolia, raiva e alegria todo o tempo. O que nós precisamos estabelecer é a harmonia nas nossas emoções, que não é algo tão simples, porque precisa que eu deseje emocionalmente me libertar. E me libertar emocionalmente, volto a dizer, é estar diante do outro e conseguir perceber o outro como um segundo elemento. Harmonizar as nossas emoções é dar um freio nos nossos ímpetos. E é tarefa complexa, não é? Eu sou uma pessoa intempestiva, impetuosa. E quando a pessoa veste vermelho assim, aí é que fica mais impetuosa ainda. É uma natureza que eu preciso trabalhar, não é? Essa natureza dos ímpetos. Porque nem sempre aquilo que eu desejo dizer é aquilo que o outro indivíduo está apto a escutar. Nem tudo o que eu desejo passar adiante
é algo que efetivamente o outro esteja maduro ou perceba que é aquela condição. Então, trabalhar o nosso emocional, harmonizar o nosso emocional, é nos conhecer, é estabelecer o conhecimento do indivíduo, do espírito que eu sou, para que aí sim, estando harmonizado em físico, social e emocional, eu consiga ampliar o que nós chamamos aí do pilar espiritual. E o pilar espiritual, ele não está associado tão somente, nem necessariamente, nem obrigatoriamente a uma crença, a uma religião. O espiritual aí está ligado à forma como eu me percebo na condição de espírito imortal que sou. E como tal, vivenciando na vida, estando eu encarnado ou desencarnado, dimensões, que são estados em que a vida me coloca, né, para que eu possa vivenciar. Nós, espíritos imortais, todo o tempo estamos trabalhando dimensões que são condições em que eu estou colocado na vida para que eu possa estabelecer uma relação de amadurecimento e de harmonia com elas. E eu coloquei aqui 8 delas, que no livro Psicologia e Espiritualidade de Adenauer Novaes, vocês encontrarão com outros nomes, mas as mesmas 8 que eu coloquei. Eu já ia pedir isso, Rô. Baixa aqui um pouquinho, porque o verde no verde não estava isso. A ordem aí não está numa sequência. Nós vimos que nós temos um pilar físico, não foi? Aí vocês falaram em saúde, não foi? Saúde do corpo físico. É uma dimensão. A forma como eu me relaciono com o meu corpo físico. A forma como eu me harmonizo com este corpo, que para mim é instrumento do meu crescimento na condição de espírito que sou. Mas eu preciso estar harmonizado também com a minha sexualidade. Com a minha sexualidade. Seja a opção sexual que eu tenha, seja o tipo de afetividade que eu tenha estabelecido com outro indivíduo, eu tenho que harmonizar a minha sexualidade. Nem tender a entender que a sexualidade é algo errado, não é? E durante muito tempo, a sexualidade humana ela ficou recoberta por um tabu de proibição, de coisas que não se deve fazer porque é pecado, ou porque é isso, ou porque é imoral, ou porque é aquilo, e você se limita de realizar, mas isso não faz com que você esteja harmonizado. Harmonizar-se com a sexualidade é entender a sua condição, respeitar a sua condição e vivenciar harmoniosamente esta sexualidade. Sem excessos nem para um lado, nem para o outro. Porque o caminho do equilíbrio é o caminho do meio. Nem o excesso, nem a falta. Porque não quer dizer que o fato de eu não desenvolver minha sexualidade, o fato de eu não desenvolver minha sexualidade tendo relacionamentos sexuais, não quer dizer obrigatoriamente que eu me harmonizei nesta dimensão. Estar harmonizado é não sentir necessidade. E se eu tenho necessidade, eu preciso desenvolver. Então, essa coisa de dizer,
eu não vou me relacionar sexualmente, porque esta é a forma de eu ascender espiritualmente. E quando eu vou dormir, eu ter sonhos eróticos, por exemplo, não está garantindo que eu esteja harmonizado com a minha sexualidade. Estar harmonizado é aceitar aquilo que em mim ainda é uma necessidade natural, porque no processo que nós estamos vivenciando de amadurecimento espiritual, a sexualidade ainda é algo que nós temos como uma necessidade para a realização dos nossos anseios mais internos. Outra questão a se estar harmonizado é o lazer, que está bem associado ao trabalho. E ali tem, ó, um trabalho prazeroso. Ah, mas eu não tenho tempo, porque eu trabalho muito. Então, eu não tenho tempo para lazer. Está harmonizado com o lazer. É poder tirar, até que seja 15 minutos, mas aqueles 15 minutos de ócio no trabalho profissional, mas onde eu possa efetivamente tirar o quê? Momentos de desconcentração. Eu posso viajar, estarei me desfazendo e estando em lazer? Posso, mas eu posso tirar 15 minutos de lazer aqui mesmo neste salão, não é? Eu só preciso da qualidade aquele tempo que eu chamo de lazer. Portanto, lazer também nós precisamos harmonizar. Precisamos ter planejamento financeiro. Esse também é um pilar onde nós deveremos nos harmonizar. Porque quando não estamos bem financeiramente, o que é que acontece? Me digam aí, por favor, para ver se vocês são igual a mim. Quando estão sem dinheiro, o que é que acontece? Mau humor, né? Não é? Mau humor, né? Então, se nós estabelecermos uma harmonia e um planejamento financeiro, não indo além do que as nossas possibilidades financeiras possam garantir, nós vamos deixar de ter mau humor, né? Como é aquele ditado que diz que nós temos mais final de mês do... Como é o ditado, Célia? Tenho muito final de mês no meu salário, uma coisa assim. Uma brincadeirinha dessa assim. Então, eu preciso harmonizar a minha afetividade, que é o pilar social. Eu preciso buscar pela harmonia familiar. Eu preciso ter um trabalho prazeroso, porque trabalho tem que ser associado a prazer, a fazer bem aquilo que eu me dedico a realizar. E eu preciso desenvolver e harmonizar a minha espiritualidade, que é a minha percepção de mim mesmo, da minha condição de espírito imortal. Então, harmonizar a vida é buscar se entender como espírito, vivendo na carne e necessitando estar no mundo, sem que, entretanto, nós estejamos nos corrompendo porque vivemos no mundo. Antes de estarmos no mundo físico, nós somos espíritos e temos necessidades de nos descobrir. Ok? Está na nossa hora, Celinha? Eu pensei que vocês gostariam de saber que aquela parábola é do livro A Águia e a Galinha, cujo autor é Leonardo Boff, e aquela história desse livro, que fala justamente da nossa condição humana e faz uma associação efetiva entre o que é sermos no mundo uma galinha ou entendermos que somos águia, que fomos criados para sermos livres e voar pelos céus. E na página 90, entre a página 90 e 91, olha o que Leonardo nos diz. O ser humano está sempre tornando habitável a casa que construiu para si. Cada um de nós estará vivenciando a harmonia na vida de acordo com tudo o que estabelecemos para nós. A harmonia na vida não depende
do outro depende de cada um de nós. E nesse contexto, Martin Luther King, quando esteve entre nós, certa vez numa das suas pregações, ele fez uma comparação interessante que eu trouxe para vocês, para que nós possamos ir conduzindo o nosso encerramento. Ele diz assim, que toda a vida humana tem 3 dimensões: comprimento, largura e altura. A extensão da vida, o seu comprimento, é o caminho interior de cada homem à procura de seus fins, ambição, bem-estar e realização. A largura é a procura do bem-estar do próximo, porque só depois que eu estou harmonizado com a minha vida, eu serei capaz de ir para atender às demandas do meu próximo. A largura é a procura do bem-estar do próximo e a altura é a subida para Deus. A vida completamente realizada, ou seja, completamente harmonizada, é um triângulo coerente. Num de seus ângulos está o indivíduo, que somos nós. No outro, o próximo. E no cume, a figura infinita de Deus. Que possamos refletir sobre isso e nos lembrar que Deus nos criou para alçarmos às alturas. Que sejamos livres, que estejamos voando em busca daquilo que efetivamente desejamos realizar para cada um de nós. Muito obrigada pela oportunidade e uma boa noite.